Yo, Zaunitas! Então, finalmente a gente chega ao final dessa história, ou pelo menos um novo começo para ela. Eu sou uma pessoa que acredita que geralmente tudo que vem pra gente vem pra ensinar. Então, não tem nada que aconteça na nossa vida que não vá trazer algum tipo de coisa positiva. Sim, às vezes aconteceu uma coisa mega negativa na sua vida, o término de um grande relacionamento, perder sua casa ou qualquer outra coisa. Eu acredito que tudo isso traz algum pouco de ensinamento, traz algum pouco de coisa pra gente. Eu já passei por diversas situações onde eu caí no chão completamente, eu perdi tudo que eu tinha. E os momentos que vieram depois disso me trazem um sentimento muito confortável. Porque aquele sentimento de estou reconstruindo, finalmente estou indo pro caminho certo, sabe? Ou agora eu vejo o quão errado eu tava antes, quando eu tava fazendo aquelas coisas, sabe? Quando acontece com a gente se sente muito angustiado e injustiçado, principalmente injustiçado. Eu acho que a gente, quando tá sofrendo uma coisa ruim, e eu imagino que todo mundo que tá assistindo esse vídeo já deve ter passado por uma situação ruim, deve estar se perguntando, cara, por que eu? Por que eu mereço passar por isso, sabe? Tem gente que faz coisas ruins também e essas pessoas não são punidas. Tem gente que fez coisas 10 vezes pior do que eu e ela não é punida. Por que eu tenho que ser punido dessa maneira? Por que eu mereço passar por isso? Eu já tenho tantos problemas e agora eu tenho mais esse problema. Muitas pessoas sentem isso no coração. Muitas pessoas passam por isso o tempo inteiro. E por que a gente sente isso? Porque é aquilo, clã, tipo, ninguém gosta de se ferir, ninguém gosta de lidar com isso. A maturidade, a grande maturidade é quantas vezes você se feriu, conseguiu se recuperar e aprendeu com esses ferimentos para você, tipo, levar essas cicatrizes pro resto da vida. Então, toda cicatriz que você tem no seu corpo foi um aprendizado diferente. E as cicatrizes emocionais não são diferentes disso. Então, muitas vezes a gente tem que passar por situações complicadas, tem que passar por situações difíceis para aprender como lidar com as situações que vão vir pela frente, para não cometer os mesmos erros, porque às vezes a gente está num relacionamento ruim, a gente se machuca e a gente machuca o outro também. Então a gente tem que entender essas coisas, interpretar esse tipo de coisa, para entender que às vezes as demandas que nós temos internamente são expressas em cima das outras pessoas. E aí, quando você percebe isso e você começa a parar, sei lá, você teve um relacionamento ruim, você teve outro relacionamento, ou tá começando um novo relacionamento e você sente que vai pelo mesmo caminho, você para e pensa, pera, essas são demandas minhas, são coisas minhas, eu que penso assim, eu que tô jogando isso, eu que tô colocando essas expectativas nas outras pessoas, eu que tô sendo uma pessoa tóxica. E isso é maturidade para você desenvolver relações maiores, para você desenvolver coisas melhores. E eu sou do grupo de pessoas que não acredita que você possa aprender isso lendo um livro, ou vendo um vídeo, ou comprando um curso. Para você aprender, você precisa vivenciar. A vivência é a grande experiência pra gente. Então, existir já é o mero ato de estar experimentando coisas diferentes. Eu, nesse momento, estou gravando um vídeo e eu estou trazendo para vocês a minha experiência em relação à vivência que eu tive de criação de outros conteúdos que eu criei. Conteúdos que muitas vezes falharam, que eu errei em alguma coisa, que eu falei alguma coisa errada e eu quis trazer de forma diferente. Então, hoje, eu estou trazendo para vocês não só um vídeo de 10 minutos, mas um vídeo de 10 minutos, mais 15 anos que eu produzo conteúdo para a internet, mas várias outras experiências que eu tive, entendeu? Então, isso é refinado ao ponto de que eu aprendi porque eu vivenciei, porque eu errei muito. E pra gente aprender, muitas vezes a gente precisa errar. Às vezes a gente tem medo da frustração e tem medo de errar, de fazer alguma coisa ruim, de direcionar a nossa vida para um caminho errado e perder tudo, mas é importante passar por isso pra gente se reconstruir, pra gente se restabelecer, pra gente reviver, revivenciar. E isso é bom, porque isso traz sentimentos positivos, ao mesmo tempo que vão trazer sentimentos negativos também. Mas aí você vai aprendendo o dualismo das coisas, porque o mundo não é feito de A ou B, o mundo é feito da junção desses dois. E viver a vida é estar se expondo à negatividade ao mesmo tempo que é estar se expondo às coisas positivas. E para você se expor às coisas positivas, você vai ter que se expor às coisas negativas também. E essas coisas vão te ensinar a poder aproveitar melhor as coisas boas e ao mesmo tempo direcionar melhor a sua vida, os seus caminhos, compreender mais de você. Ter medo de errar é o maior erro que alguém pode ter, porque faz parte do erro você aprender a melhorar. E a gente, muitas vezes, a gente cresce com os pais falando coisas pra gente e falando que a gente tá errado nisso, que a gente não deve fazer assim, que a gente não pode fazer daquele jeito, que a gente só faz errado, que a gente é vagabundo e outras coisas mais. E isso acaba indo pra frente. Às vezes, os nossos pais, eles tiveram isso dos pais deles, que tiveram dos pais deles e outras coisas mais. E isso vai gerando cada vez mais pessoas doentes, porque pessoas doentes geram outras pessoas doentes, que geram outras pessoas doentes. Toda a cobrança interna que a gente tem, muitas vezes pode ser
ser espelhada justamente nessa cobrança parental que a gente acaba sofrendo, que é espelhada em outra cobrança parental, cobranças irracionais que muitas vezes não fazem sentido, mas são colocadas sobre a gente e acabam afetando a nossa vida e fazendo com que a gente se sinta menos feliz ou mais insatisfeito com as coisas que a gente conquista, porque a gente sabe que a gente nunca vai agradar aos nossos pais, porque a gente sempre tem essa relação de cobrança. Isso, infelizmente, é uma realidade dos pais e logo isso acaba se tornando uma realidade para os filhos, que acaba se tornando uma realidade para a sociedade em geral. Produzir conteúdo na internet, tem várias pessoas que vão estar julgando o seu conteúdo de bom ou ruim, vão estar distorcendo as coisas que você fala, vão estar dizendo que você fez alguma coisa errada. Você nunca vai produzir um conteúdo bom o suficiente, seja você o melhor youtuber ou o pior, porque você vai produzir e você vai se sentir culpado por não estar entregando o melhor, ou as pessoas vão te colocar como culpado de não estar entregando o melhor, entendeu? E nesse caso, esse é o descancelamento, o grande descancelamento do Cartoonizando. Essa discussão inteira é sobre esse tema, dessa treta inteira que aconteceu ao longo desse mês. Esse mês inteiro a gente viu vários influencers criticando, voltando, mostrando, apontando e principalmente uma grande redenção. O Cartoonizando não merecia o que passou. Mas agora, depois do seu vídeo de pedido de desculpas, ele conseguiu uma reversão de tudo aquilo que aconteceu. O que mostra que o erro que a gente comete não é um erro eterno, mas a gente tende a ver isso, porque esse erro ele tende a replicar dentro das nossas mentes, muitas vezes doentes, as coisas que já apontaram pra gente. E esses erros, eles acabam não só acontecendo, mas reforçando o pensamento que a gente tem, mas confirmando que a gente realmente é aquilo que a gente imagina. E muitas vezes está dentro da nossa cabeça. E nesse ponto especificamente, o Cartoonizando foi cancelado por falar algumas groselhas. Ele deveria ter falado aquilo? Provavelmente não. Mas ele aprendeu muito com isso, provavelmente, e não só teve uma experiência de vida, mas uma experiência pessoal. Uma experiência para entender um pouco sobre ele, um pouco sobre as pessoas que estão ao redor dele, das pessoas que amam ele, das pessoas que querem ver ele bem, das pessoas que trazem amor para ele, entendeu? A gente se sente muito só. Se você é uma pessoa depressiva, é muito difícil você conseguir perceber que existem pessoas ao seu redor e que essas pessoas elas se importam de fato com você, de que elas ligam pra você, de que elas querem saber sobre você, de que elas se importam ao ponto de mandar mensagem pra você de madrugada e coisas do tipo. Essas pessoas elas existem, às vezes elas estão vivendo suas próprias vidas, estão vivendo seus próprios conflitos e às vezes elas não estão sempre pra gente como a gente imagina, da maneira tóxica que a gente se imagina. Às vezes a gente é tão tóxico com a gente mesmo, na depressão, que a gente acaba se isolando e achando que simplesmente ninguém ama a gente e ninguém jamais vai amar. Não ter alguém 24 horas por dia perto da gente é simplesmente ser rejeitado de certa forma, porque a gente cria essa imagem na cabeça e a gente busca uma confirmação para isso. E justamente nesse caso a gente tem a confirmação contrária, de pessoas que se importaram. E sim, Cartoonizando perdeu muitos inscritos, perdeu muitos, milhares e milhares de inscritos, poderia dizer 80, 50 mil, sei lá quantos foi, mais ou menos um número bem alto mesmo. Foi válido isso? Na minha opinião, não. As pessoas são muito de vamos fazer movimentos em relação à manada. Está na moda não gostar desse cara, não está na moda não gostar daquele, está na moda desinscrever do canal dele. Todo mundo fez isso, mesmo que não tivesse motivação. Enquanto pessoas que fazem coisas ruins e abomináveis, muitas vezes acabam saindo sem ter nenhum tipo de punição. Acabam saindo na internet normal e no dia de amanhã estão lá continuando fazendo exatamente as mesmas coisas ou até pior, entendeu? Só que nesse caso especificamente dele, existe também a reversão do cancelamento. Isso já aconteceu diversas vezes. É quando alguém pega, é cancelado de forma desproporcional. Essa pessoa vem a público, mostra que ela errou, mostra que ela está disposta a melhorar, mostra que ela tem aquele pensamento e explica melhor aquilo, mostra que na verdade o que aconteceu não era real, e aí tem aquele movimento de manada ao contrário, que é justamente o que aconteceu. O Cartoonizando, ele perdeu um monte, mas agora ele já ganhou mais de 10 mil inscritos. E provavelmente ele vai recuperar esses inscritos que ele perdeu, entendeu? E ele merece isso, porque não é sobre o conteúdo dele o cancelamento, é sobre uma coisa que ele disse. E ele se posicionou bem e mostrou para as pessoas que de fato ele não estava de certo errado por ter uma opinião, mas era uma opinião ruim, vamos dizer assim. Mas é uma opinião, é o respeito ao que ele pensa, a forma que ele vivencia as coisas. Mas eu acho que o mais importante é entender que o que você vivencia não é o que as outras pessoas vivenciam.
Pode ser que tenha alguém que mora exatamente no mesmo lugar que ele, que tem uma visão completamente diferente sobre o Nordeste e outras coisas mais, entendeu? Então isso acontece, a gente tem experiências diferentes, a gente vai reagir de formas diferentes e a gente jamais deve ter a prepotência de colocar isso sobre as outras pessoas. Esse foi o maior erro que ele cometeu. Mas entender e se perceber é um dos processos de cura, de aprendizado. Eu espero realmente que ele consiga se curar, embora que não existe cura para a depressão, não existe cura para isso vai acompanhar ele pelo resto da vida, assim como vai acompanhar muitas outras pessoas, assim como vai me acompanhar pelo resto da minha vida. Então, isso vai estar na nossa vida e passar por esses momentos de dificuldade é uma forma de entender melhor a nós mesmos, de aprender coisas. E a sensação de estar conseguindo conquistar isso é maravilhosa. Os piores momentos que eu tive na minha vida foram muito ruins, mas logo depois eu tenho sentimentos tão carinhosos por esses momentos de amigos que vieram e me abraçaram e me ergueram, pessoas que, tipo, me levaram adiante, momentos que eu passei sozinho comigo mesmo, fazendo coisas que eu amo de verdade, encontrando mais essas coisas, encontrando o que eu gosto de verdade, o que eu gosto verdadeiramente, me encontrando novamente. A gente acaba se perdendo e a gente vai continuar se perdendo pelo resto da vida. Eu me perdi já algumas vezes, a última vez que eu me perdi foi em 2014, eu não sei qual vai ser a próxima vez que eu vou me perder, sendo bem sincero pra vocês, mas eu tenho certeza que eu vou me reencontrar e que vai ter um dia depois, e é justamente esse o pensamento que a gente tem que carregar, que sempre vai ter um dia depois, que você tá ruim agora, mas amanhã você não vai estar mais ruim, entendeu? E aí você vai poder pesar tudo o que aconteceu. Como criador de conteúdo, muitas vezes a gente não tem como fazer isso, porque a gente depende das narrativas das pessoas. As pessoas criam uma imagem de você que simplesmente elas vão levar isso pelo resto da vida, assim como no caso do Matt, vai ter várias pessoas que não vão querer ouvir o segundo lado, mas isso não é sobre essas pessoas, isso é sobre ele, isso é sobre o canal dele, isso é sobre o trabalho dele, e saber que ele vai continuar, que ele produz, que ele revoluciona, que ele é incrível, é uma coisa muito importante. E pensar assim, começar a pensar assim é muito importante. Muitas pessoas perguntam, como que pode a pessoa que é assim, depressiva, ou que se sente tão mal em relação a si mesmo, tem um ego tão grande, sabe? Porque muitas vezes a pessoa que tem problemas, ela tem um ego tão grande que ela não consegue assumir que ela tá errada, ou notar que ela fez alguma coisa ruim, sabe? Muitas vezes as pessoas não percebem assim. Por que que isso acontece? Por que que passa uma desumildade gigantesca? Isso é muito óbvio, e eu não sei como as pessoas não percebem isso. Quando você tem a ausência muito grande de, sei lá, um sentimento, alguma coisa, uma confiança, você tende a colocar uma armadura em cima disso, entendeu? Então eu tenho uma armadura de cobrança e de perfeccionismo para justificar a insegurança que eu tenho por causa, sei lá, de muitos motivos. Sei lá, quando eu era criança eu fui abandonado, ou quando eu era criança eu tive problemas com a minha família, ou na escola eu passei por dificuldades, ou sei lá, limitação. No meu caso, por ser neurodivergente, eu tive limitações na escola e muitas pessoas ficaram minha infância inteira me xingando, brigando comigo, sabe? E isso acabou se refletindo em mim, se refletindo num adulto doente, entendeu? Então, a minha grande insegurança, o meu grande sentimento negativo em relação a mim mesmo foi começado ali, entendeu? Na escola e outras coisas mais. Eu sempre fui neurodivergente, me perceber como neurodivergente foi um processo para encontrar essa cura, entendeu? Para entender que isso é uma limitação que eu tenho, mas que essa limitação não influencia quem eu sou. Mas obviamente eu não vou ser nunca normal, e por eu nunca ser normal, as pessoas sempre vão me afetar, me xingando, dizendo que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou não sei o que. Eu sou gordo, já é um motivo também pra gente pegar e ser atacado e criticado. Às vezes as pessoas não querem saber quem você é por trás, sabe? Elas só querem saber da sua aparência. Se eu fizesse os meus vídeos aqui só colocando um carro do GTA de fundo, eu tenho certeza que eu teria mais visualizações, porque tem pessoa que tem nojo da minha aparência, e isso é uma realidade. As pessoas, elas se preocupam assim, então elas não estão lidando comigo, elas não querem saber sobre o que eu escrevo, elas não querem saber sobre o meu pensamento, sobre a minha experiência, sobre nada disso, elas só querem saber de me apontar o dedo, e isso acaba fazendo com que a gente acabe se tornando muito fútil e vazio de certa forma. Mas no geral você não é fútil e nem vazio. Você é uma pessoa maravilhosa, você não precisa dessas cascas, dessas confirmações, desse ego, ou de dizer, porque muitas vezes também tem isso, né? Às vezes a repressão é tão grande que a gente sente tanto medo de estar errado, tanto medo de fazer alguma coisa assim, que a gente jamais vai admitir que a gente errou, que a gente fez alguma coisa. Porque a gente tem medo disso ao ponto de que, tipo, sei lá, quando você era criança você apanhava, esse sentimento, essa sensação vai regredir agora, vai retornar de alguma maneira, sabe? Então todo esse sentimento, toda essa sensação reprimida, ela volta. E como faz para lidar com isso? Isso são fluxos, são fluidos que vão ter que seguir, entendeu? Se tem um cano entupido no seu encanamento, você tem que ir lá e desentupir o seu cano. Então, o seu emocional, ele tem que fluir.
Você não tem que fingir que você não chora porque você tem que ser durão ou durona, porque tem muita mulher que passa por essa situação. Você não tem que estar sempre disposto a ajudar as outras pessoas porque você sente que isso vai fazer você ser uma pessoa boa, porque às vezes você se odeia tanto ao ponto de que você sente que você tem que estar sempre lá pelas outras pessoas, porque de outra forma você jamais vai ser querido, sabe? E isso, inclusive, é uma coisa que pauta relacionamentos ruins para as pessoas. Às vezes você tá desenvolvendo relacionamentos ruins com pessoas terríveis porque você sente que ninguém vai gostar dessas pessoas e às vezes só você é a única pessoa que pode estar ali e ela não vai ter outra opção de ficar com outra pessoa. Porque você é uma pessoa tão ruim que a pessoa simplesmente vai escolher você porque é a única pessoa que tá ali, né? Você é ruim, mas é o que tem. Então é mais ou menos isso que a gente pensa, que pauta relacionamento tóxico também. Então entender tudo isso, conhecer tudo isso, conhecer a si mesmo dessa maneira, é uma forma de você simplesmente se interpretar e principalmente seguir à frente e ver esses padrões, né? Entender esses erros que a gente vai cometendo. Porque às vezes a gente, em relacionamento mesmo, encontra uma pessoa perfeita e a gente abandona essa pessoa porque a gente acha que a gente não é digno dela. E a gente encontra aquela pessoa terrível do outro lado porque aquela pessoa a gente sente que a gente é a única opção dela. É a única pessoa que não vai rejeitar a gente. Porque essa rejeição que a gente sente, que a gente pratica todos os dias com a gente mesmo, que veio da infância, de alguma coisa, acaba se replicando milhares de vezes e tornando a gente adultos doentes. E a gente saber disso é muito importante. E tudo isso faz parte do nosso aprendizado, da nossa maturidade. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.